Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 2 de outubro de 2024, uma quarta-feira, são 20 horas e 5 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, e nós estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Eu gostaria de lembrar logo no início dos nossos estudos que amanhã nós comemoraremos, os espíritas comemorarão 220 anos do reencarne do nosso querido Hipólito Léon Denis Rivaio, Allan Kardec. 1804 para 2024, 220 anos do reencarne do nosso querido mestre, né? Que Deus o abençoe cada vez mais e ele esteja bem. O Diniz está conosco, ele entrou. Boa noite, Diniz, bem-vindo. Espero que você esteja melhor. E a Marlene disse que a imagem está boa, o som está com um pouco de barulho. Espero que melhore aí, viu, Marlene? Eu pedi a sua orientação, porque nós estamos com um problema sério na internet, e nós estávamos sem internet até agora há pouco, e voltou. Olha, eu tenho um erro aqui no YouTube, não está recebendo vídeo suficiente para manter o streaming, está com um problema sério aí. Tomara que a gente consiga transmitir pelo menos pelo Facebook, para poder ter a cópia do vídeo, para editar e postar, né? Vamos ver aí se a coisa melhora e se a gente consegue superar esse problema. Muito bem. Vamos então dar continuidade. Nós estamos estudando do referido livro, o Livro dos Médiuns, a sua primeira parte, capítulo 3, método. O item é o de número 25. Então, para quem vai nos acompanhar com os livros abertos, abram lá na primeira parte, capítulo 3, método, procurem o item de número 25, para nós estudarmos, fazermos os nossos estudos de hoje. O Diniz entrou também lá pelo YouTube. Diz aí para mim como é que está aí pelo YouTube, Diniz, por favor. Agora deve ter voltado o vídeo aí no YouTube, parece que tinha interrompido, agora parece que voltou. Está havendo uma oscilação muito grande da internet aqui na nossa, pelo menos na minha casa, que não sei se é um problema de Jaú ou se é um problema localizado. Mas vamos lá. No item de número 25, ele diz o seguinte: não podemos esquecer uma categoria que chamaremos de incrédulos por decepção. Abrange os que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade por terem sofrido desilusões. Assim, desencorajados, abandonaram tudo e tudo rejeitaram. São como aquele que negasse a boa-fé por ter sido enganado. São ainda a consequência de um estudo incompleto do Espiritismo e da falta de experiência. Então a gente sempre repisa nesse ponto. Há necessidade de um estudo completo para nós firmarmos a nossa convicção. Somente um estudo completo da doutrina, ou seja, aprendermos, nós, os estudiosos da doutrina espírita, aprendermos a pensar como os espíritos superiores. Se nós não conseguirmos atingir esse nível, nós não adquiriremos a convicção necessária para que nós possamos dar seguimento na nossa vida com a maior tranquilidade possível. Essa é a função da doutrina espírita, esclarecer para que nós vivamos melhor. Esse é o propósito. Então a pessoa se desilude com alguma coisa que acontece na vida e simplesmente deixa para lá, isso não é verdadeiro. Não é assim. Então, o fato de alguém ser enganado não significa que todo mundo seja de má fé, não é? Existem pessoas de boa fé no mundo, existem pessoas que querem o bem, desejam o bem, promovem o bem, trabalham pelo bem comum, não é? Então, pela desilusão de ser enganado por uma pessoa, não justifica nós acharmos que todo mundo é de má fé, não é? Assim é com a doutrina espírita, não é?
a doutrina espírita, ela não é para ser estudada via romance. Romance é um estilo literário que cabe qualquer coisa dentro do romance. Aliás, é permitido ao romancista colocar o que ele quiser dentro do romance. Inclusive serve para ele colocar suas ideias, a maneira dele pensar, dele sentir a respeito das coisas. Como os espíritos têm livre-arbítrio, ele pode colocar ali dentro o que ele quiser. Inclusive de má fé, enganar as pessoas. Não é? Então, aonde nós temos que adquirir as nossas bases a respeito da doutrina espírita? Dentro das obras ditadas pelos espíritos superiores. Depois disso, você pode ler o que você quiser, não tem problema nenhum. Inclusive, revista de pornografia, romance de pornográfico, o que você desejar. Você vai saber retirar de dentro daquilo que é bom e excluir aquilo que não presta. Depois que nós temos o conhecimento espírita e a convicção que os espíritos superiores nos trazem através desse conhecimento, nós podemos caminhar por onde nós quisermos, que os caminhos tortuosos não vão conseguir nos levar. Nós teremos a convicção necessária para trilharmos o caminho mais reto possível que a vida nos permitir. Pois não, Alexandre? Eu assino embaixo do que você está falando, concordo em número, gênero e grau. Agora, me chama a atenção, sempre me chamou a atenção, eu não sei se a Dani também já ocorreu isso, mas assim, nós temos o conhecimento da doutrina espírita. Muito bem, nos serve como referência, nos serve como guia, é o que nós falávamos agora há pouco, não é isso? A partir do momento que nós temos essa informação de que Espiritismo está aí nas obras de Kardec, nos 5 livros que Kardec participou, eu fico pensando qual a utilidade, isso é uma dúvida que eu tenho, qual a utilidade para nós ler os romances espíritas, sabendo que aquilo ali é uma baboseira, né? De que forma esses romances, que a gente sabe que realmente não tem fundamento algum, eles podem nos ser úteis? Não acredito que seja um momento algum para nada, né? Ora, eu diria, eu discordaria de certa forma de você. Não sei se você concorda. Não, discordaria de certa forma pelo seguinte: tudo é útil, tudo tem uma utilidade. Kardec fala assim a respeito dos romances, que o romance, na época dele também haviam romances espíritas. E ele fala a esse respeito na Revista Espírita. Chamou Romances Espíritas. Procurem lá pelo título. Lá vocês vão encontrar esse artigo escrito por Kardec na Revista Espírita. Ele diz o seguinte, que o romance espírita tem uma utilidade, que é de levar a premissa espírita para aqueles que não querem um estudo sério. Quais são essas premissas? A imortalidade da alma, a reencarnação, livre-arbítrio, causa e consequência, etc. Entendeu? Então o romance faz isso. E faz isso com maestria para essas pessoas que não adotam um estudo sério. O estudo sério é fundamental para qualquer matéria. Qualquer matéria. Pegue uma matéria aí humana, de uma ciência humana qualquer. Pedagogia, medicina, psicologia, álgebra, física, química, qualquer. Um estudo sério de qualquer uma dessas matérias é fundamental para que a pessoa possa se posicionar diante daquela ciência. Para a doutrina espírita não é diferente. Mas uma pessoa que gosta de psicologia, ela pode caminhar aí pelos caminhos, por outros caminhos, né, que se aproximem da psicologia. Não vai ser uma psicóloga nunca, mas vai estar próximo dos princípios da psicologia, por exemplo. Não é? Eu estou fazendo aqui uma ilação a respeito dessa matéria. E Kardec falava exatamente isso. Para quem não quer um estudo sério sobre a doutrina espírita, existem os romances espíritas que levam as premissas estudadas com afinco, com determinação, com seriedade, dentro daquilo que foi ditado pelos espíritos superiores, e fazem esse trabalho maravilhosamente. Então, fica para uma segunda etapa, ou seja, para uma futura encarnação desse espírito,
o estudo sério da doutrina. Pois não, Dani? Dani, você queria falar alguma coisa? Você levantou a mão? Sim. Eu estou ouvindo o senhor falar respeito às opiniões, mas eu concordo com o Alexandre. Para mim, não tem serventia. Eu recentemente estava olhando no YouTube, né? Vamos ver qualidade da alma e tal, e olha, eu vi alguns vídeos deploráveis, uma distorção, um absurdo, que não tem nada a ver com mortalidade da alma, colônias. Então, quando eu comecei com o senhor, muito sério, práticas, que é o que nós precisamos, para mim, eu não consigo achar nada positivo. Aí é como o senhor falou, eu acho que isso é mais o curioso para mim. De fato. Não o verdadeiro espírita, o que estuda, o que pratica. De fato. O Luiz sempre falou uma coisa, Dani, que eu vou, Luiz, eu vou agora lembrar uma frase que você sempre, um ensinamento que você sempre me passou também, sobre a maturidade espiritual. E eu trago à baila a questão da maturidade espiritual, porque eu acho que isso tem a ver com o que a gente está falando, porque talvez nós estejamos um pouco mais maduros, quase que caindo da árvore ali, e tem muita gente imatura, né? E talvez essa imaturidade esteja associada a esta necessidade de percorrer esses caminhos que, para nós, pela nossa experiência um pouco maior aí, digamos, do espiritismo, eu bem menos do que vocês, mas mesmo assim me considero um espírita raiz, talvez para nós, pela nossa maturidade, a gente não aceite muito bem isso, ou compreenda que eles estão numa etapa anterior, e que talvez, como o Luiz disse, realmente eles venham numa próxima encarnação, quem sabe não buscarem o esclarecimento como a gente já buscou, né? Mas é assim mesmo. Você entenda a evolução do espírito, né? Porque são pessoas, às vezes, que estão há mais de 20, 30 anos numa casa espírita e ainda está com esse pensamento, com essa ideia, ou seja, não estudou nada agora. Não vai ser nessa encarnação, né? Exatamente. Mas eu, como falo que entrei na casa certa, que estuda, então eu tenho como comparar os estudos do seu Luiz. Eu tenho como comparar e falar, não, isso é certo, se não é. E aí é difícil a gente engolir essas coisas, sabe? É difícil falar, nossa, o que eu vou trazer para mim? Né? Mas eu entendo perfeitamente o senhor Luiz disso tudo, mas eu digo que graças a Deus, e graças à casa espírita do seu Luiz, graças ao seu Luiz, as pessoas que eu compartilho até hoje o espiritismo, é um espiritismo sério, que eu pratico e que eu vejo a minha evolução no dia a dia. Isso é importantíssimo, porque as coisas que eu vejo por aí, eu não sei como seria. São pessoas que de um dia para o outro já não acreditam mais nesse Deus que é mostrado, esse espiritismo da sopinha revigorante, da colônia, não sei que tal lugar. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. De fato. Mas Kardec chamava isso de maturidade do senso moral, né? Uma criança com 3, 4 anos é capaz de entender a doutrina espírita com mais facilidade que um velho de 70. Maturidade do senso moral. Isso é natural. Como, olha, a pressa é nossa, né? Quem tem pressa somos nós. Deus não tem pressa nenhuma, Ele nos aguarda. Se você não tem maturidade no senso moral para entender a doutrina espírita agora, Ele aguarda você numa nova encarnação. Quem garante que nós já não trilhamos pelo mesmo caminho, ou por caminhos até piores, né, do que esse? Pelo menos quem está trilhando o caminho dos romances espíritas, pelo menos está tentando um caminho melhor do que talvez aquele que nós tenhamos trilhado em outras encarnações. Eu estou falando por mim, não por vocês. Estou falando pelo Luiz Herrera. Pelo que eu tive informação do que era o seu Luiz Herrera em outras encarnações, pelo amor de Deus, eu não tinha nada, nem próximo daqueles que estudam os romances, viu? Nem perto. Eu era um 0 à esquerda, talvez uns 3 0 à esquerda. Então, graças a Deus, o Criador nos dá a oportunidade, todas as oportunidades que nós precisamos, inclusive de estudar a doutrina espírita de forma séria ou não. É o livre-arbítrio de cada um. Mas seguindo aqui com Kardec, ele diz o seguinte: aquele que é mistificado, enganado por espíritos,
geralmente é porque lhes fez perguntas indevidas, ou que eles não podiam responder, ou porque não estavam bastante esclarecidos para distinguir a verdade da impostura, da enganação. Muitos, aliás, só veem o Espiritismo como uma nova forma de adivinhação. É verdade mesmo. É verdade mesmo. Mais uma forma, né, de se praticar a adivinhação. E pensam que os espíritos existem para ler a Buena Dicha. Buena Dicha é os adivinhos, aqueles caras que leem a mão e tal, né? Ora, os espíritos levianos e brincalhões não perdem a oportunidade de se divertirem à sua custa. Se vocês querem saber daquilo que Kardec está falando aqui, por gentileza, companheiros, amigos, amantes da doutrina espírita, leiam as questões 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, onde ele vai falar da escala espírita. É importantíssimo nós conhecermos a escala espírita para saber com que tipo de espírito nós estamos lidando, aqui na Terra e fora dela. Leiam lá, por favor. Os espíritos não perdem a oportunidade de enganar. Eles ensinam mentiras falando verdades. Esse é o propósito desses espíritos. São os piores, os falsos profetas. São os espíritos pseudo-sábios, são os piores que tem. Aqueles que têm prazer em enganar, têm prazer em mistificar. Ora, os espíritos levianos e brincalhões não perdem a oportunidade de se divertirem à sua custa. É assim que anunciarão casamentos para as moças, honrarias, heranças, tesouros ocultos para os ambiciosos e assim por diante. Disso resultam frequentemente desagradáveis decepções, de que o homem sério e prudente sabe sempre se preservar. Seriedade e prudência. Isso vale para qualquer situação, tanto aqui na matéria como fora dela. Prudência é a palavra de ordem. Nós temos que ser prudentes em qualquer coisa. Jesus falava assim, nós temos que ser mansos como a pomba e prudentes como a serpente. A serpente não se mostra, ela fica intocada. Por quê? Ela sabe que se ela se mostrar, o nego vem de pau em cima dela e mata mesmo, e vem na cabeça. Porque uma serpente você só elimina a vida dela se você destruir a cabeça dela. Se você cortar o rabo, ela continua viva. Não é? Então a prudência que Jesus pedia que nós tivéssemos é exatamente nesse sentido. Precisamos ser prudentes em todos os aspectos. Não é? Não confiar em qualquer um, principalmente nos espíritos. Você vai confiar em qualquer um? Precisamos realmente estar alertas para isso. Na casa do meu pai, quando ele era criança, haviam fenômenos de efeitos físicos, já falei isso aqui uma vez, onde todo mundo dormindo, na cozinha, quebrava tudo quanto era prato, caía tudo quanto era panela, uma barulheira, eles eram em 15 na casa, 13 filhos e 2, o pai e a mãe, eram 15 pessoas, e certamente havia ali um médio de efeitos físicos entre eles. E esse fenômeno, papai que me contou, papai não era espírita, aliás, pelo contrário, ele fazia chacota do espiritismo, né? Ele falou, uma barulheira danada na cozinha, quebravam-se pratos, caíam-se as panelas e tal, a turma acordava, não tinha luz elétrica na época, aí acendiam-se lá os lampiões e o pessoal ia na cozinha, acordava todo mundo, uma barulheira danada, imagine num sítio, silêncio total, começa a cair panela, quebrar copo, quebrar prato, aquilo é um barulho que para nós... Quem é que tá aí, né? Hã? Quem é que tá aí? Mas para nós que... Quem é que tá aí, né? Sim. Para nós que moramos na cidade, o barulho é infernal. Imagine para quem mora num sítio, onde o silêncio é total, né? E papai disse que eles levantavam, iam na cozinha, estava tudo no lugar, não tinha problema nenhum e tal. E a vovó procurou, foi indicado para um senhor lá que havia, naquela época era tudo mato, naquela região de Santa Adélia, próximo de Catanduva e tal. Procurou e acabou se desiludindo. Ela deve ter recebido uma orientação errada e acabou se desiludindo com o espiritismo, ou aquilo que chamavam de espiritismo, porque realmente se fosse espiritismo sério, se fosse uma coisa séria, ela não teria se desiludido com aquilo, né? Acabou se tornando uma evangélica e tal, e depois de desencarnada precisou ser socorrida no centro espírita, porque ela desencarnou e estava aguardando Jesus vir buscá-la, e ficou durante muito tempo dessa maneira até ser esclarecida no centro espírita. Então, vejam que
Para tudo tem seu tempo. Nós, os espíritos, nós somos imortais. Nós temos a imortalidade pela frente. Então tudo tem seu tempo, tudo tem o seu momento. Cada um tem que se preocupar com aquilo que lhe é próprio, com aquilo que está no seu caminho naquele momento e procurar fazer o melhor. Não é? Assim não é diferente com o Espiritismo. Item de número 26. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O Diniz diz que a transmissão está ok. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Não, quadro a quadro agora está certo. Muito bem. Parece que a internet melhorou. 26. Uma tá classe. Está mais estável, né? Como é que está a minha imagem para você? Está um pouco mais instável, exatamente. Está bem. Uma classe... Está um pouco melhor, a imagem está um pouco melhor. Melhor, né? Uma classe muito numerosa, a mais numerosa de todas, mas que não poderia figurar entre os opositores, é a dos vacilantes. Este é o maior número. Aqueles que vacilam, aqueles que a confiança nos espíritos, na doutrina espírita, em Deus e nele mesmo, vacila, oscila. Realmente Kardec tem toda a razão nesse aspecto mesmo. É a falta de maturidade do senso moral. O espírito só vai adquirir isso com o tempo, com o estudo da doutrina, alimentando esse estudo, essa convicção, que ele vai adquirir isso. Senão, vai passar uma vida inteira e numa próxima encarnação e talvez ele conquiste. São geralmente espiritualistas por princípio. Espiritualistas acreditam na sobrevivência da alma, mas não na reencarnação. Na sua maioria, tem uma vaga intuição, pensamento íntimo das ideias espíritas e desejam alguma coisa que não podem definir. Falta-lhes apenas coordenar e formular os seus pensamentos. O espiritismo aparece-lhes como um raio de luz. É a claridade que afugenta as névoas. Por isso, o acolhem com sofreguidão, pois ele os liberta das angústias e das incertezas. Se lançarmos agora um olhar sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro os espíritas sem o saber. São uma variedade ou uma subdivisão da classe dos vacilantes. Sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita, têm um sentimento inato dos seus grandes princípios. E esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos ou de seus discursos, de tal maneira que, ouvindo-os, acredita-se que sejam verdadeiros iniciados. Isso acontece comigo direto. Eu ouço alguém falar alguma coisa na internet e falo assim, que sujeito é espírita. Você vai ver, não é. Não tem nada a ver com doutrina espírita, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de se postar, pelos seus princípios, não é? É interessante isso mesmo. Então eles trazem, né, isso de forma inata, esse conhecimento de forma inata. Quer dizer, isso é coisa conquistada em outras encarnações. Como tem tarefas diversas agora, não se dedicam à doutrina espírita. Não é? Isso acontece também. Pode acontecer também. Dele se dedicar a outras tarefas naquela encarnação, para depois retornar numa futura encarnação mais sábio, com mais conhecimento, com mais maturidade, etc. É assim que funciona para todos nós, viu? Para todos nós. Numa futura encarnação, numa próxima, talvez numa outra, pode ser que nós não sejamos espíritas, né? Nos dediquemos, por exemplo, a auxiliar pessoas, a auxiliar a medicina, auxiliar a química, a física, a matemática, etc. Para depois retornarmos a nos dedicar ao estudo da doutrina. É possível. Isso está está no campo das possibilidades. Porque o espírito, ele tem que, o conhecimento dos espíritos tem que abranger a todo conhecimento possível dentro de um planeta. Tudo que um planeta oferece como conhecimento, nós temos que ter, para que nós possamos sair daqui para um outro planeta melhor. Vale para todos, né? Então, a gente pode aí enveredar por caminhos diferentes desses que nós estamos agora, né? Encontram-se numerosos desses exemplos entre os escritores sacros e profanos
entre os poetas, os oradores, os moralistas, os filósofos antigos e modernos. Entre os que se convenceram estudando diariamente o assunto, podemos distinguir, primeiro, os que acreditam pura e simplesmente nas manifestações, consideram o Espiritismo como uma simples ciência de observação. Apresentam uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamamos-los de espíritas experimentadores. Kardec, como bom pedagogo, procurava nominar, as coisas para o bom entendimento daquilo que ele tentava passar como conhecimento, orientado pelos espíritos superiores, é claro. Segundo, os que não se interessam apenas pelos fatos e compreendem o aspecto filosófico do Espiritismo, admitindo a moral que dele decorre, mas sem a praticarem. A influência da doutrina sobre o seu caráter é insignificante ou nula. Não modifica em nada os seus hábitos e não se privariam de nenhum de seus prazeres. O avarento continua insensível, o orgulhoso cheio de amor próprio, o invejoso e o ciumento sempre agressivos. Para eles, a caridade cristã não passa de uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Terceiro, os que não se contentam em admirar apenas a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências, convictos de que a existência terrena é uma prova passageira. Tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que pode elevá-los de posição no mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e reprimir as suas más tendências. Sua amizade é sempre segura, porque a sua firmeza de convicção os afasta de todo o mau pensamento. A caridade é sempre a sua regra de conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Aqui tem uma nota do professor José Herculano Pires, o tradutor desta obra, que diz o seguinte: sendo o Espiritismo uma doutrina eminentemente cristã, essa designação de espírita cristão pode parecer redundante. Por outro lado, poderia sugerir a existência de uma forma de espiritismo não cristão, que na verdade não existe. Kardec a emprega, porém, como designação do verdadeiro espírita, para distinguir estes daqueles que não seguem, como se vê acima, os princípios do espiritismo. Quer dizer, não existe o espírita não cristão, ou espírita cristão, não é? E todos nós, todos os espíritas são cristãos. Porque os princípios da doutrina espírita não são outros a não ser os princípios ensinados por Jesus de Nazaré. Todos os princípios ensinados por Jesus de Nazaré, de forma velada, muitas vezes por parábolas, por historietas, agora estão ensinados de forma clara, sem ambiguidades, né? Explicitamente, amplamente, na doutrina espírita. Ou seja, quem ditou a doutrina espírita foi o próprio Jesus de Nazaré, através dos seus enviados. Não tenho a menor dúvida a esse respeito. Então, o espiritismo é realmente, como diz aqui o professor José Herculano Pires, eminentemente cristão. Não poderia ser de outra forma, já que o seu autor é o próprio Jesus. Jesus de Nazaré. Não é? Quarto, há por fim os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se permitisse sempre o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. No Espiritismo, ele produz uma confiança cega e frequentemente pueril, infantil, nas manifestações do mundo invisível, fazendo aceitar muito facilmente e sem controle aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdos ou impossível, pois o entusiasmo não esclarece, ofusca. Esta espécie
de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos capazes de convencer porque se desconfia com razão do seu julgamento. São enganados facilmente por espíritos mistificadores ou por pessoas que procuram explorar a sua credulidade. Há e muitos no meio espírita pessoas assim. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o centro espírita existe até hoje na zona norte de São Paulo, mais especialmente em Santana. Um homem que se achava a reencarnação de Kardec e queria reescrever a doutrina espírita. Isso não há muito tempo não, aqui agora, na década de 60, 70. E esse centro espírita existe até hoje. E ele é exaltado como a reencarnação, ele é cultuado como a reencarnação de Kardec, esse homem. E falava os maiores absurdos. E era obsediado até a tampa. Ele sofria obsessão de espíritos mistificadores, como ele fala aqui, né? Um espírito exagerado que enveredou pelos caminhos do não bom senso, né? Da falta de bom senso, de rumo dentro da doutrina espírita, que não seguiu as orientações dos espíritos superiores, as orientações de Kardec, e Kardec é eminentemente racional. Não existe ninguém dentro da doutrina espírita que seja tão racional quanto Hipólito Leão Denis Arribas. Eminentemente racional e de um bom senso irreprochável. É impressionante. Kardec, a gente lendo as obras que ele ajudou a codificar, e aquilo que ele escreve, quando escreve alguma matéria, a gente percebe isso claramente. Um homem de uma educação, de uma civilidade, de um bom senso, de um caráter, de uma honestidade e de uma humildade inigualáveis. Né? Então, é aí que nós temos que nos tomar esse rumo, seguir este homem, porque este homem, ele nos dá o bom caminho, ele nos oferece o bom caminho. E aqueles que se desvirtuam, e que acontece com muitos, médiuns principalmente, se desvirtuam por vaidade. Há muitos, inclusive eu conheço gente aqui na cidade de Jaú, que se desvirtuou na doutrina espírita por vaidade. Gente que, olha, de uma capacidade irretocável, mas começa-se a aceitar os elogios, e os elogios alisam o ego, né? E a pessoa acaba enveredando por caminhos equivocados. Pois não, Alexandre? É lamentável que as casas espíritas, né, os centros espíritas, proíbam as evocações. A evocação é uma palavra maldita dentro de um centro espírita. Tempo atrás eu conversava com o presidente de uma casa espírita, até comentei contigo isso aqui próximo da minha casa, uma casa centenária, e aí eu falei para ele, escuta, uma evocação, ele falou, não, isso não existe. Mas o comentário que eu ia fazer é o seguinte: esse sujeito que se achava Kardec, ou se acha, não sei se é encarnado ainda, é uma pena que não se possa fazer uma boa evocação do próprio Kardec para saber o que Kardec acha dessa história toda. Foi só uma brincadeira à parte aí, né? Porque tem louco para tudo. Tem. Bom, como a gente sempre fala, e é sempre bom nós lembrarmos, o Criador respeita o nosso livre-arbítrio. É uma lei, e uma lei que a lei do Criador não muda, né? Nós temos o livre-arbítrio, o livre direito de pensar e agir como bem nós entendermos, em qualquer situação. Há espíritos que pedem, por exemplo, uma encarnação de ociosidade. Tá? Questão 240, alguma coisa, 239 do Livro dos Espíritos. Pede uma reencarnação de ociosidade. Não quero fazer nada, eu quero reencarnar e não fazer nada. O dolce far niente, como fala o italiano. Né? E Kardec falou, mas escutem o que vai ser de um espírito desse. Bom, ele vai reconhecer que a reencarnação para ele não serviu de absolutamente nada e vai pedir o oposto numa próxima encarnação. Então, olha como o Criador nos permite
permear todas as experiências possíveis e imagináveis. Todas, indistintamente. Você quer reencarnar como rico? Você tem certeza? Você tem condição para isso? Se não tem, não peça. Não, eu quero. Aí pode reencarnar. Aí faz as piores besteiras, como esse rapper aí, norte-americano, que todo mundo deve estar sabendo, tal de pipi, sei lá como é que é o nome do cara. E acabou aí enveredando por um caminho absurdo, né, por um caminho tortuoso, utilizando-se dos milhares e milhões de dólares que ele tem para pedofilia e para outras coisas. Estão envolvidos aí grandes artistas de Hollywood, etc. Esses absurdos que acontecem. Esse espírito tinha condição de ser rico? Eu fico perguntando. Não tem, a maioria de nós tem condição de reencarnar como rico? A maioria não tem, porque não tem moralidade para isso. O bom rico, e a riqueza não é dada para a perdição do espírito, mas o bom rico é aquele que pega a sua fortuna e aplica em benefício de todos, não apenas para a satisfação das suas próprias vontades. Não é? Então nós vemos que o Criador, ele permite que nós enveredamos, ou venhamos a enveredar por qualquer caminho que nós determinamos. Porque ele quer que nós tenhamos experiência, que nós tenhamos conhecimento para adquirir experiência, né? Para saber que numa próxima encarnação o espírito, depois de passar por uma experiência dessa, não vai desejar mais enveredar por este caminho tortuoso. É a mesma coisa que uma criança que deseja mexer com fogo, brincar com fogo. O bom pai e a boa mãe, que eles fazem e deixam. Como o índio, né? Lá o Orlando Vilas Boas viu uma experiência assim numa aldeia indígena. A criança brincando com fogo, e a Índia estava ali fazendo alguma coisa na frente da sua oca e tal. E ele falou: você não está vendo que ele quer brincar? Não, deixa ele quer brincar com fogo, deixa ele. Qual o problema? O índiozinho foi lá, brincou, se queimou o dedinho, queimou a mão, sei lá, e voltou chorando. Está tudo certo. E é assim mesmo que o Criador age com a gente. Você quer se queimar? Você acha que é bom para você? Se queima, não tem problema nenhum. Pode se queimar, que você vai saber que o fogo não é coisa que nós devemos brincar. Kardec segue: se apenas eles tivessem de sofrer as consequências, o mal seria menor. Mas o pior é que oferecem, embora sem querer, motivos aos incrédulos, que mais procuram zombar do que se convencer, e não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Isso não é justo nem racional, sem dúvida, mas os adversários do Espiritismo, como se sabe, só reconhecem como boa a sua razão e pouco se importam de conhecer a fundo aquilo do que falam. Os meios de convicção variam extremamente, segundo os indivíduos. O que persuade a uns, torna uns convictos, não impressiona a outros. Se um se convence por meio de certas manifestações materiais ou por comunicações inteligentes, a maioria é pelo raciocínio. A maioria. Por isso que o Espiritismo convence aqueles que se aproximam de um estudo sério. Porque eles são atingidos pela inteligência. E quando a inteligência fala com a própria pessoa, não há como negar. Ela pode até não aceitar explicitamente para todo mundo. Porque ela não quer, não, vão pensar que eu estou ficando louco, vão pensar que eu estou ficando meio abilolado da cabeça. Não, ela não aceita para todo mundo, mas intimamente ela sabe que é verdade. Porque o raciocínio lhe atingiu, o bom senso lhe atingiu, a qualidade daquilo que está sendo estudado lhe atingiu. E ela não tem como negar. E assim é com a maioria. A maioria é convencida pelo raciocínio, pela lógica. Podemos mesmo dizer que, para a maior parte dos que não estão em condições de apreciá-los pelo raciocínio, os fenômenos materiais são de pouca significação. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, afastando-se bastante das leis conhecidas, mais oposição encontram. É isso por um motivo muito simples.
é que somos naturalmente levados a duvidar daquilo que não tem uma sanção racional. Como a pessoa não estuda, ela não compreende o mecanismo do fenômeno. Não compreendendo, o seu raciocínio rejeita, e ela simplesmente rejeita. Né? Então, se ela se aproximar do estudo, se ela souber como é o mecanismo que leva aquele evento, ela não vai rejeitar, fala, não, está acontecendo pela ação dos espíritos, sobre os fluidos e tal, e etc. Né? Não há nem por que ser surpreendida por um fenômeno excepcional, porque ela sabe como a coisa funciona. Ao contrário daquele que não estuda e que não sabe quais são as leis que regem aqueles determinados fenômenos. Cada qual o encara a seu modo e dá a sua explicação particular. O materialista descobre uma causa física ou uma trapaça. O ignorante e o supersticioso, uma causa diabólica ou sobrenatural. Entretanto, uma explicação antecipada tem o efeito de destruir as ideias pré-concebidas e mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade do fato. Compreende-se antes de ver, pois, desde que aceitamos a possibilidade, 3/4 da convicção foram realizados. Compreender-se deve ser, eu acho que foi escrito errado aqui, compreender-se antes de ver, pois, desde que aceitamos a possibilidade, 3/4 da convicção foram realizados. É estudar. Você não precisa ter convicção nenhuma dos fenômenos espíritas ou da existência dos espíritos, absolutamente nada disso. Mas tentar compreender. Estude para você poder compreender. Compreendendo, a consequência natural é o entendimento de todas as coisas e, consequentemente, a convicção de todas essas coisas, no conjunto delas. Será útil procurar convencer um incrédulo obstinado? Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes, nossa insistência em persuadi-lo o leva a crer na sua importância pessoal, que é uma razão para mais se obstinar. Aquele que não se convence pelo raciocínio, nem pelos fatos, deve ainda sofrer a prova da incredulidade. É uma prova. A incredulidade traz muito sofrimento. Traz muito, não é pouco não, é muito sofrimento para a pessoa. Porque a pessoa se sente insegura, ansiosa com as coisas. Né? E a ansiedade é excesso de vida. Nós não podemos ser ansiosos, nós temos que viver o dia, viver o momento, confiar em Deus para que o momento seguinte seja o melhor, independente da nossa maneira de ver a vida. O ansioso, ele vive por antecipação e sofre por antecipação. Consequentemente, tem uma vida irregular, uma vida cheia de variações de humor, de emocionais, psicológicas, etc., o que traz muito sofrimento. Né? E o incrédulo não é diferente. Devemos deixar à providência o cuidado de encaminhá-lo às circunstâncias favoráveis, mais favoráveis. Há muita gente que só deseja receber a luz, para estarmos perdendo tempo com os que a repelem. Dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa. E o exemplo destes, multiplicando-se, vencerá mais facilmente as resistências do que as palavras. Ao verdadeiro espírita nunca faltará a oportunidade de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Essa é a missão e nela encontrará a verdadeira satisfação. O Espiritismo impregna a atmosfera, expande-se pela própria força das circunstâncias,
porque torna feliz aqueles que o professam. Quando os seus adversários sistemáticos o ouvirem ressoando ao seu redor, entre os seus próprios amigos, compreenderão o isolamento em que se encontram e serão forçados a calar ou a se renderem. Para se proceder no ensino do Espiritismo, como se faz nas ciências ordinárias, seria necessário passar em revista toda a série de fenômenos que podem produzir-se, a começar dos mais simples até chegar sucessivamente aos mais complicados. Ora, isso é impossível, porque não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou de química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta. Prestem atenção naquilo que Kardec está explicando, porque é uma razão através da qual, dessas explicações, nós conseguiremos entender o que é trabalhar com experimentação espírita, mediunidade. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade e quase sempre se consegue determinar os efeitos. No Espiritismo, tem de se lidar com inteligências dotadas de liberdade e que provam a cada instante não estarem sujeitas aos nossos caprichos. Completamente o oposto da matéria, porque a matéria se sujeita, o espírito não, independentemente da sua qualidade moral, sejam eles evoluídos ou não. É necessário, pois, observar, esperar os resultados e colhê-los na ocorrência, ou seja, muita paciência e perseverança para que se possa conseguir esses resultados. Por isso declaramos energicamente que todo aquele que se vangloriar de obtê-los à vontade não passa de ignorante ou impostor. Então, cuidado com todo aquele que diz assim: eu recebo fulano de tal a hora que eu quiser, eu falo com quem eu quiser a hora que eu... É mentira isso. Ou eles são ignorantes ou são impostores. Eis porque o verdadeiro espiritismo jamais servirá para exibições, nem subirá jamais aos palcos. É mesmo ilógico supor que os espíritos se entreguem a exibições e se submetam a pesquisas com objeto de curiosidade. Os fenômenos, por isso mesmo, podem não ocorrer quando mais os desejamos, ou apresentar-se de maneira muito diversa do que pretendíamos. Acrescentemos ainda que, para obtê-los, necessitamos de pessoas dotadas de faculdades especiais, que variam ao infinito. Não existem duas mediunidades iguais. O médium psicofônico ou médium falante, falei em psicofonia porque é o termo que mais se usa, mas Kardec chamava de médium falante. Não existem dois médiuns falantes iguais. Há sempre uma distinção entre um e outro. Um sente de uma maneira, outro sente de outra. Um deixa o espírito se manifestar de uma maneira, outro deixa se manifestar de outra, e assim sucessivamente. Por isso que mediunidade é um instrumento, é uma faculdade que deve ser aperfeiçoada pelo exercício. Acrescentemos ainda que, para obtê-los, necessitamos de pessoas dotadas de faculdades especiais e que variam ao infinito, segundo a aptidão de cada indivíduo. Ora, sendo extremamente raro que uma dessas pessoas tenham todas as aptidões, a dificuldade aumenta, pois seria necessário dispormos sempre de uma verdadeira coleção de médiuns, o que não é possível. É muito simples o meio de evitar estes inconvenientes. Basta começar pela teoria. É o que ninguém quer. Quando a pessoa tem mediunidade, ela quer sentar na mesa, quer trabalhar como médium. Mas escuta, como é que você quer pregar um prego se não sabe nem pegar no cabo do martelo? Não tem como.
Você primeiro precisa saber o que é o martelo, do que ele é composto, quais são as propriedades do martelo, para que ele serve, para que serve o cabo do martelo, né? Para depois você se utilizar dele. E isto não é diferente com a doutrina espírita. Se você não tem o conhecimento da teoria, você é um cego, orientando outros cegos. Como tem um monte aqui em Jaú, é impressionante. O sujeito chega num centro espírita, de um sujeito que tem aqui em Jaú, não vou citar o nome dele por motivos óbvios, né? Não, você é médico, tem que sentar na mesa, tem que trabalhar. Olha, já recebi gente, já tratamos pessoas na Associação Jauense de Estudos Espíritas que veio completamente desequilibrado procurar um tratamento na Associação Jauense de Estudos Espíritas porque esse sujeito colocou a pessoa para sentar numa mesa mediúnica e trabalhar como médium e a pessoa não tinha a menor condição. A menor condição. Então é preciso ter muito critério a esse respeito. Muito critério. Comece sempre pela teoria. Se você é médium, você tem tempo para praticar a sua mediunidade. Saiba o que você está fazendo. Alguém dá um volante, alguém que é louco de dar um volante de um caminhão, uma pessoa que não sabe dirigir um carro, ou que nunca foi habilitado para conduzir um veículo, só se for muito maluco. Eu sei que tem malucos assim por aí, mas tem que ser muito doido, mas doido mesmo, doido varrido, para fazer um absurdo como esse. A mesma coisa, a gente pode, mal comparando, a gente pode comparar isso com a doutrina espírita. Botar uma pessoa para trabalhar mediunicamente sem conhecimento nenhum daquilo que ela está fazendo, vai dar desastre. Se não der desastre para a casa espírita, vai dar desastre para o médium, com certeza, porque ele vai ser assolado pela vaidade, ele vai ser assolado pelo egoísmo, ele vai ser assolado pelos espíritos, os espíritos vão obsediá-lo, né? Ele vai passar por uma fascinação braba, que é a pior dos assédios que ele pode sofrer pelos espíritos. Tivemos casos assim lá na 3 de outubro, uma senhora extraordinária, com uma mediunidade extraordinária, ficou fascinada. Ela achava que ela recebia gente que... as pessoas alertando, falando e tal, mas não tiveram o cuidado necessário no começo. Quando tentaram corrigir, tentaram ajudar, já não tinha mais tempo. Já não dava mais tempo de fazer nada pela pessoa. Então comecem pela teoria. Ele disse, nela todos os fenômenos são passados em revista. São explicados e se pode conhecê-los e compreender a sua possibilidade, as condições em que podem ser produzidos e os obstáculos que podem encontrar. Dessa maneira, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias nos fizerem vê-los, nada terão que possa surpreender-nos. E há ainda outra vantagem, a de evitar muitas decepções ao experimentador. Prevenido quanto às dificuldades, pode manter-se vigilante e poupar-se das experiências à própria custa. Ele mesmo se precaver contra qualquer inconsistência que haja num fenômeno. Ele mesmo. Porque os espíritos tentam assediar, tentam mesmo. Eles tentam assediar. Muitas vezes eu fui obrigado a dizer para o espírito, falar, olha, você está bancando bonzinho, mas de bonzinho você não tem nada. Eu sei o que você deseja aqui. Aí o sujeito, quando ele é pego no contrapé, ele se rebela. Né? Ele começa falando muito bonitinho, com boas palavras e tal. Quando ele é descoberto, aí ele se declara. E assim, isso acontece com todo mundo, principalmente com os grupos que se acham exclusivos. Conheci um grupo assim, num centro espírita aqui de Jaú, que não permitiam que outras pessoas adentrassem o grupo. Era aquela meia dúzia, porque eles se consideravam o suprassumo dentro da doutrina espírita. Olha que absurdo. Não é possível um absurdo com ele. Eram pessoas esclarecidas do ponto de vista material, viu? Não eram pessoas obtusas, não. Mas faltava-lhe o quê? O conhecimento da teoria. Faltava-lhe esse conhecimento que Kardec está tentando nos ajudar, esclarecendo a esse respeito. Desde que nos ocupamos de espiritismo, foram tantas as pessoas que nos acompanharam que seria difícil presenciar o seu número. Entre elas, quantas permaneceram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais evidentes, só se convencendo mais tarde
através de uma explicação racional? Quantas outras foram predispostas a aceitar por meio do raciocínio? E quantas, afinal, acreditaram, sem nada terem visto, levadas unicamente pela compreensão? Falamos, portanto, por experiência, e por isso afirmamos que o melhor método é o ensino espírita e o que se dirige à razão e não aos olhos. É o que seguimos em nossas lições, do que só temos de nos felicitar. Aqui é um rodapé de número 2 do professor José Herculano Pires, que nós vamos ler para encerrar os nossos estudos de hoje. Ao pé da página, Kardec acrescentou esta nota: nosso ensino teórico e prático é sempre gratuito, fecha aspas. Com isso, evitaria interpretações maldosas e dava o exemplo que foi sempre seguido pelos espíritas responsáveis em todo o mundo. O verdadeiro ensino espírita é sempre gratuito. Há pessoas que sempre procuram usar e abusar de todas as coisas. Há pessoas que enganam os incrédulos, né? E para mim são aqueles que pregam o conto do vigário usando a Bíblia para ganhar dinheiro, né? São os estelionatários da fé, eu chamo assim. Está cheio de gente que arrecada 10% todo mês, de pessoas incautas e tal, está cheio. E na doutrina espírita não é diferente. Tem gente aí dando curso de espiritismo e cobrando por isso. Procure na internet para você ver. Curso de espiritismo. Coloque lá, para vocês verem aquilo que eu estou falando. Um verdadeiro absurdo. Que atrai a quem? Aos incautos, aqueles que não têm conhecimento. E que acabam caindo neste engodo, nesse verdadeiro conto do vigário. Porque a pessoa que coloca, ou que se predispõe a dar um curso espírita tanto por curso, ele só pode ser um enganador, um malandro. Né? Um verdadeiro malandro. Existem os malandros entre os encarnados e entre os desencarnados. Né? Vamos marcar aqui. Essa para mim é novidade. Né? Procure para você ver, coloca lá no Google, professor Google, curso de espiritismo. Dá um diploma no final do curso, tá? E tudo, como se a gente pudesse ser diplomado pelo estudo do espiritismo. Eu estudo só Kardec há 24 anos, só Kardec, nada mais. Estou desde os 21 dentro da doutrina espírita. Faz mais de 50 que eu estudo o espiritismo, de todas as maneiras, através dos romances e através da obra dos espíritos superiores. Só a obra dos espíritos superiores eu estudo há mais de 24 anos. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se houvesse diploma desse troço, eu estaria tão longe quanto a Terra do mais distante planeta que existe no universo. Não existe fim para esse conhecimento. Por mais que nós estudemos a doutrina espírita, nós sempre estaremos aprendendo algo, estudando, lendo outra vez ou estudando outra vez. Qualquer obra de Kardec, mesmo a revista espírita, etc. Então vamos marcar o item de número 32 para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer levantar comentar alguma coisa? O Dirceu Meiado, eles aqui em Pederneiras também. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Lamentavelmente eu só vi agora. Aliás, ele entrou há 6 minutos. Ele está conosco há 6 minutos. Nós começamos os nossos estudos, viu, Dirceu? Todas as quartas-feiras, às 20 horas. Se você quiser participar dos nossos estudos, estamos aí à sua disposição. Obrigado pela sua presença. Vamos lá, me parece que a nossa internet parece que está aí bastante equilibrada. A gente conseguiu aí transmitir os nossos estudos de hoje de uma forma regular. Muito bem, alguém quer comentar alguma coisa? Alexandre, Dani? Não? Muito bem. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Eu convido a todos, queridos companheiros que estão conosco pela internet, para que nós possamos deixar de lado
os nossos encontros e desencontros desse dia, para voltarmos no nosso pensamento a Deus, mentalizando primeiramente a figura excelsa e amiga de Jesus, Ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo e é o guia de toda a humanidade. E juntos com Jesus, nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos, e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, ajuda-nos a todos, para que nós possamos ter a força necessária para orientar a própria existência, por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.